hoje estamos recebendo aqui o candidato do DEM, Neto Evangelista. Cronômetro na tela, vai aparecer a tela aqui o cronômetro. Ixi, agora tá longe de mim. Bota perto de mim o cronômetro, vamos lá, vai. Tchá, deu, agora deu. Vai, cronômetro na tela, contando para fazermos a primeira pergunta e, respondermos questionamentos aí diante da situação da cidade. Bota o bicho aí para funcionar, pronto. Candidato Neto Evangelista, primeiro bem-vindo ao nosso programa. E a primeira pergunta é de uma frase que o senhor lançou no debate e disse que foi em Salvador, ficou 7 dias lá aprendendo tal gestão. Salvador é enorme, metrópole, né? Mas o que dá para pegar desses 7 dias e o que dá para fazer aqui em São Luís? Bom, primeiro, boa tarde, Danilo, boa tarde todos que estão nos acompanhando de casa nesse momento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Guará, discutindo um pouquinho a respeito da cidade de São Luís. Olha, o prefeito de Salvador é o presidente nacional do meu partido, do Democratas, e é um dos prefeitos melhores avaliados do Brasil. Salvador tem 3 milhões de habitantes, São Luís tem 1 milhão de habitantes, mas são cidades semelhantes, são cidades que cresceram de forma não planejada, cidades que têm um centro histórico e uma cultura muito rica, são cidades praianas e são cidades muito antigas, cresceram, como já disse, de forma não planejada. Óbvio que Salvador tem um orçamento maior do que o orçamento de São Luís em termos totais, que Salvador é 3 vezes o tamanho de São Luís. Agora, uma coisa interessante, Danilo, é que São Luís, quando você vai utilizar esse orçamento para o tamanho da cidade, ou seja, dividir pelo número de pessoas, a gente vai ter o orçamento per capita, o orçamento de São Luís é R$ 434 a mais per capita, ou seja, por pessoa, do que de Salvador. O que isso quer dizer? Que o orçamento da cidade de São Luís é maior proporcionalmente do que o da cidade de Salvador. E lá conseguiu avançar muito. Eu resolvi ir para lá, conhecer algumas políticas públicas que o Neto, Neto lá também, Neto lá e agora Neto aqui, está fazendo na cidade de Salvador, que a gente pudesse implantar em São Luís. Eu acho que não precisa a gente inventar a roda. Tem muita coisa boa que está dando certo em várias cidades e que a gente pode trazer, inclusive, para São Luís. E tive lá e vi diversos programas importantes que foi implementado na cidade de Salvador que a gente pode trazer para cá. A exemplo do programa Morar Melhor, que funciona bem lá na cidade de Salvador. A prefeitura disponibiliza um recurso para pessoas que moram nas áreas mais periféricas da cidade, que têm a necessidade de fazer uma reforma na sua casa para ter mais conforto e mais dignidade no seu lar. A pessoa escolhe o que ela quer fazer de reforma e a prefeitura vem e faz a reforma. Esse é o programa Morar Melhor, uma das atuações que nós trouxemos aqui para a cidade de São Luís. E incrível como lá em Salvador, eu andando na cidade, perguntando para os taxistas, pessoal do Uber, como é que estava a cidade. O pessoal, não, a única coisa ruim aqui é o trânsito. Por quê? Falou, não, porque tem obra na cidade inteira e a gente não consegue nem andar direito. Realmente lá foi uma Salvador antes da administração do Democratas e uma Salvador depois, que é a nossa proposta aqui para São Luís. Inaugurar um momento novo de gestão pública. A gente quer fazer 2 São Luís, uma antes da nossa gestão e uma depois da nossa gestão. É isso que tem, Neto, que muita gente aqui em São Luís sente falta dessas obras faraônicas, Porque a gente viveu nos últimos 10 anos a Via Expressa, que foi uma ajuda do governo estadual, aí veio os elevados que brotaram na cidade dos anos 90 para a primeira década de 2000. Existe no seu projeto alguma obra grandiosa verdadeiramente para a capital maranhense? Olha, Danilo, eu vou ser muito sincero com você. A gente vem passando agora por uma pandemia, uma crise sanitária, por consequência ela deixou diversas outras crises. E assim vai ser a partir de 1º de janeiro, principalmente, que vai acabar os benefícios fiscais que o governo federal tem feito para os municípios e para os estados. Então, o que vai acontecer? A partir de janeiro, a situação financeira será outra e os problemas serão grandes. A exemplo, o ano de 2020 foi um ano perdido do calendário pedagógico das nossas crianças. Quem está em casa, que tem filho pequeno, sabe o que eu estou falando. As crianças não foram para a escola, foi um ano perdido. A prefeitura, antes de pensar em qualquer coisa mirabolante, por exemplo, na área da educação, a primeira coisa que tem que focar é na retomada do calendário pedagógico das nossas crianças, que ficou completamente perdido, tão prejudicadas. Na área da saúde, todas as redes, os hospitais, os centros de saúde ficaram destinados para a Covid-19. Resultado disso, outras doenças ficaram em segundo plano. E exames, consultas, ficaram na fila de espera. Consultas, exames, cirurgias. O que tem de pessoas em fila para fazer cirurgia, para fazer exame, para fazer consulta, é um número grande. Então a gente precisa primeiro pensar no básico, resolver o básico, para depois a gente pensar em programas, em projetos maiores. Você perguntar, Neto, você tem? Temos.
Nós temos, mas eu quero primeiro resolver o básico. A minha proposta é chegar em São Luís resolvendo o básico, mas pensando São Luís como uma capital que ela é. É a 15ª maior cidade do Brasil. Muita gente não sabe disso. Então ela precisa ser pensada como uma capital. Ela precisa ser colocada no mapa do desenvolvimento econômico e turístico, que é um grande potencial nosso. O turismo de lazer, o turismo histórico, o turismo cultural. Enfim, a gente precisa, como você colocou, pensar algo grande para a cidade. Nós temos tempo, mas vamos começar pelo básico. Muito bem, olha, temos aqui vários integrantes do nosso programa e tem o vovô, o velho Guilherme, que fica o dia todo rodando pela rua. Ele gosta, adora encontrar o político para ficar conversando. Ele tem uma pergunta para o Neto Evangelista. Evangelista, o que você vai fazer para os nossos pontos do ônibus, os trabalhadores? Tá tudo no sol, vem no ônibus sem ar-condicionado. E os pontos de ônibus tudo quebrado. O que você vai fazer por eles? O velho tá bravo com essa história dos ônibus. Ele tá. O que você tem? Ele tá. Eu fui chegando aqui, ele foi logo me questionando. Cadê meus ônibus com ar-condicionado? Conte aí, candidato. Não, é interessante a pergunta e a gente vê em outras capitais um atendimento melhor para as pessoas, no conforto melhor no que diz respeito, uma coisa importante que ele falou, das paradas de ônibus. Aqui em São Luís nós temos algumas paradas de ônibus que é o poste. A gente vê as pessoas na fila contra o sol, que é onde faz a sombra. E elas ficam na fila do poste para poder ter uma sombra para esperar. E verdadeiramente as nossas paradas de ônibus numa cidade que passa 6 meses literalmente chovendo, ela não cobre absolutamente nada, ela não dá conforto nenhum para as pessoas. Existe um recurso que está tramitando, inclusive no Congresso Nacional, uma temática, uma discussão a respeito de transporte público, para o financiamento do transporte nas cidades, advindo do governo federal. Estou acompanhando isso de perto, isso virando realidade. Nós vamos ter dinheiro pronto para investir em transporte público e uma das primeiras coisas que nós vamos fazer quando chegar na prefeitura é fazer uma grande alteração nas nossas paradas de ônibus. Nossas paradas de ônibus ela não protege nem do sol e nem da chuva. E a gente ainda tem gente que passa meia hora esperando um ônibus, não é não? Passa mais de meia hora esperando um ônibus para poder pegar. Neto, como é que dá para resolver isso? Dá para você organizar. Primeira coisa que nós vamos fazer, Danilo, nós vamos separar trânsito de transporte. Hoje em São Luís nós temos uma Secretaria de Trânsito e Transportes. Trânsito é muito grande, transporte é muito grande também. Os dois acabam ficando em segundo plano. Nós vamos ter a Secretaria de Transportes e uma empresa que vai pensar exclusivamente o trânsito da cidade. Com isso, nós vamos conseguir separar essas duas políticas e tratar com a prioridade que ela deve ser tratada. Fazendo faixas exclusivas para os ônibus. É importante isso, porque com isso você consegue reduzir o tempo de viagem, organizar nas principais paradas de ônibus, a parada dos ônibus. Eu vou fazer um desafio aqui para quem está nos ouvindo, o vovô também vai me ajudar ali. Diga lá. É comum uma pessoa estar esperando na parada de ônibus o seu ônibus, tá cheio de ônibus parado ali na frente da parada, a pessoa olha o seu ônibus vindo de longe, aí ela corre para poder pegar o ônibus pensando que ele vai parar no fundo. Aí o ônibus de repente passa lá para frente, ela vai correndo lá para frente, quando chega perde o ônibus. Quem está nos assistindo sabe do que eu estou falando. Porque não tem um mínimo de organização nas principais paradas da cidade de São Luís para fazer essa organização, né? Fazer essa organização em loco, no local e também através de um CCO, de um Centro de Controle Operacional, para fazer a vistoria real se esses ônibus estão realmente saindo das garagens e estão fazendo o percurso correto e no tempo correto, que com o corredor exclusivo, com a faixa exclusiva de ônibus, a gente pode permitir que esses ônibus possam ter uma redução no tempo de viagem. Nós somos a capital com o menor número de faixa exclusiva de ônibus. Nós só temos 11 quilômetros de faixa exclusiva. E a nossa média do ônibus que ele percorre é algo em torno também de 11 km por hora. Uma conta muito fácil. Se você dobra a quantidade de faixa exclusiva para ônibus, você dobra também a capacidade da velocidade desse ônibus. O que isso quer dizer? Que você reduz pela metade o tempo que esse ônibus faz o percurso, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer, como eu disse, coisas simples que resolvem a vida das pessoas, sem a gente estar pensando em coisa mirabolante no momento que as pessoas querem resolver os seus problemas mais básicos ainda. Muito bem, agora temos a pergunta do pai de santo do programa. O pai Itabajara pergunta ao candidato Neto Evangelista. Candidato Neto Evangelista, como é que você vê essa diferença religiosa para dentro do Maranhão hoje, né? Então, qual é o projeto que você tem como um todo para as religiões de matriz africana? Responde o candidato. Olha, pergunta interessante. A primeira coisa que eu quero dizer para todo mundo que está em casa é que eu sou completamente intolerante com qualquer tipo de preconceito.
seja ele religioso, seja ele racial. Em virtude disso, inclusive, nós não temos hoje em São Luís, mas nós teremos na minha gestão a Secretaria de Direitos Humanos, que vai centralizar políticas públicas, né, para a população negra, para diversas populações, quilombolas. Inclusive nós temos um quilombo urbano na cidade de São Luís, que é na Liberdade. Eu tive há pouco tempo lá com eles, conversando junto com a SEMAR, colocando inclusive os benefícios que eles podem ter por ser um aglomerado urbano quilombola aqui dentro da cidade de São Luís, no que diz respeito ao pagamento da sua conta de energia. Você que mora na Liberdade, que é uma área reconhecida como área quilombola, você tem direito a um grande desconto na sua conta de energia. Se você ainda não tem esse desconto, só tem o de baixa renda, você pode ter o de quilombola que zera a sua energia, inclusive. Tem essa possibilidade. Tem que ir no CRAS, procurar o CRAS aí da Liberdade e fazer essa autodeclaração como quilombola. Então, assim, na prefeitura nós vamos ter a Secretaria de Direitos Humanos, que vai centralizar essas políticas públicas, porque o que acontece hoje? A população de matriz africana, né, religiões de matriz africana, os idosos, pessoas com deficiência, elas ficam, a palavra é essa mesmo, perambulando de secretaria em secretaria para tentar conquistar alguma política pública. Nós vamos centralizar na Secretaria de Direitos Humanos para que ela possa, a partir dali, poder público, ela possa de forma intersetorial levar para as outras pastas para estar discutindo junto com a população as políticas que eles querem que sejam desenvolvidas. Eu, inclusive, só para pontuar, Danilo, quando fui secretário de Estado do Desenvolvimento Social, tive a oportunidade e o prazer de fazer a primeira cozinha comunitária quilombola do Brasil, que fica na comunidade de Marudá, no município de Alcântara. Eu era secretário de Estado, levei essa cozinha comunitária para lá, porque aquilo é simbólico, aquilo nós estamos mostrando para o Brasil que existe uma população quilombola que está aqui, muitas vezes esquecida, e que nós precisamos manter a tradição. E uma das tradições é a culinária, por isso a cozinha comunitária lá nesse povoado do município de Alcântara. Candidato, o senhor está propondo aí, pelo menos aqui nessa entrevista, 2 pastas a mais diante das que já temos. Isso não geraria um orçamento, né, mais oneroso para a cidade? Olha só, Danilo, importante que você colocou, na verdade nós vamos estar criando 3, e mesmo assim nós vamos estar reduzindo o número de secretarias que tem hoje. Hoje tem 25 secretarias, no nosso organograma administrativo nós estamos reduzindo para 19. Nós estamos unificando pastas que, na nossa visão, deveriam estar juntas. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos a Secretaria de Assistência Social e nós temos a Secretaria de Segurança Alimentar. Nós vamos unificar Segurança Alimentar com Assistência Social, fazer uma política só. Esse é um dos exemplos que a gente vai unificar. E vamos criar outras. Vamos criar a empresa de trânsito da cidade, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Manutenção da cidade. Neto, que secretaria é essa que São Luís nunca viu? E é um exemplo, inclusive, que eu estou trazendo de Salvador, que foi a primeira pergunta que você me fez. Quem faz a manutenção da cidade, a Secretaria de Obras ou de Infraestrutura, aqui em São Luís é de Obras, que é denominado. Óbvio que essa secretaria ela vai sempre colocar em segundo plano a manutenção das ruas, a manutenção das calçadas, a manutenção de poda de árvores, a manutenção das praças, porque vão ter outros investimentos que ela vai estar fazendo. E a Secretaria de Manutenção não, ela vai estar unicamente pensando na manutenção da cidade. Vou lhe dar um exemplo prático. No governo do ex-prefeito João Castelo, o Parque do Bom Menino foi reformado. No governo do prefeito Edivaldo, o Parque do Bom Menino foi reformado. Por quê? Falta de manutenção. Isso é muito claro. Então nós vamos ter essa pasta que vai pensar única e exclusivamente e fazer essa atuação de forma direta, inclusive, com as prefeituras bairros que nós vamos ter na cidade. Nós vamos descentralizar a prefeitura, zonear a cidade. E nas principais zonas da cidade nós vamos ter as prefeituras bairros, que vai ser basicamente o quê? A descentralização da prefeitura de São Luís. Um cidadão que precisa reclamar da sua rua para fazer a manutenção de um buraco que apareceu, não precisa se deslocar do Anjo da Guarda para ir lá para a Secretaria de Obras na Guajajaras para poder fazer uma reclamação. Lá no Itaquibacanga ele vai ter a prefeitura bairro dele. Um comerciante que precisa tirar um alvará lá da Cidade Olímpica, ele não precisa sair da Cidade Olímpica para ir para a Secretaria de Fazenda do município, se encontrar com toda São Luís para poder tirar um alvará para funcionar o seu comércio. Lá na prefeitura bairro da região Cidade Olímpica, Cidade Operária, ele vai conseguir fazer isso. Descentralizar a gestão e entregar serviço público para as pessoas. Candidato, temos 50 segundos nesse momento, eu queria que o senhor ficasse aí à vontade para dizer: o Socorrão tem jeito? 45 segundos.
O Socorrão tem jeito sim, ele tem jeito porque a gente precisa primeiro fazer o dever de casa na base. Nós temos uma baixa cobertura de atenção básica, algo em torno de 45% só na cidade. O que é isso, né? Postos de saúde espalhados na cidade. Só 45% da população tem essa cobertura. Estratégia da saúde da família, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, indo na casa da pessoa. Só 37% da cidade é coberta. O resultado disso é que a gente não consegue dar um atendimento eficiente na base e as pessoas acabam tendo que ir para os socorrões e lotam os socorrões. Essa é uma das estratégias que deu para falar em 57 segundos. Muito bem. Temos ainda mais 7 segundos, candidato. Fique à vontade. 5 segundos. Não esqueçam, dia 15 de novembro é 25. Muito bem, já o exercício pro horário eleitoral. Ó, depois do intervalo continua o programa e amanhã teremos mais candidatos. Na verdade, na terça-feira teremos aí a série de entrevistas continuando aqui no Fazemos Qualquer Negócio.